Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor. É um canal onde a gente fala aí sobre tecnologia e rede de computador, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre o Squid. Vamos aprofundar um pouquinho mais algumas particularidades que a gente consegue fazer com o Squid, certo? Então, antes de mais nada, antes de começar aí a apresentação, primeiro eu queria pedir aí para vocês, aqueles que não se inscreveram, né, se inscreverem no canal, deixar seu like aí no nosso vídeo aí para que o vídeo propague, né, para maior número de pessoas, tá? Aqueles que já estão inscritos, muito obrigado. Nós já temos aí em torno de 2.100 inscritos, mais ou menos, certo? Agradecer o pessoal do meu curso aí, o curso que eu dou, que é o PF Ciência de A a Z completo. Agradecer meus alunos aí que sempre estão nos prestigiando e cada vez mais aumentando a nossa audiência aí. Obrigado, tá, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Squid, certo? Então, eu vou colocar a lousa aqui para gente entender o que a gente vai falar exatamente. Deixa eu pegar aqui, ó, a nossa lousa, tá? E aí a gente vai ver algumas coisinhas, né, que a gente pode tá falando aí do Squid, tá? Então, primeiro, né, o que a gente entende, né, com o nosso PF-Ciência, ele vai estar trabalhando como um proxy, né, tá? E esse proxy, que é o Squid, né, tá? Ele existe algumas maneiras de funcionar esse Squid, né? Então, a gente tem uma maneira que é o Squid direto, tá? Então, para não ter confusão, né, a gente tem o Squid direto e o Squid transparente, tá? Na verdade, proxy direto e proxy transparente, tá? Qual que é a diferença entre os dois, primeiro, tá? O proxy direto, tá? Tu é obrigado a colocar o proxy na máquina, certo? Na máquina. O que é isso, né? Ou a gente seta manual, ou a gente usa o WPAD para colocar o proxy na máquina, certo? Já o proxy transparente, o que ele faz, né? Tu não precisa configurar a máquina, não precisa configurar a máquina, configurar. Ou seja, tu não configurando a máquina, o que vai acontecer? A máquina vai mandar as informações como se ela estivesse navegando normal, certo? E essas informações vão chegar lá na porta 80 e 443 e elas vão ser direcionadas para a porta do proxy rodando dentro do PF Sense, tá? Então, proxy direto eu consigo usar numa máquina separada, por exemplo, uma máquina que eu tenha na rede ou usar dentro do PF Sense, que é o que normalmente acontece. Já o proxy transparente eu não consigo, eu tenho que usar ele dentro do nosso firewall porque há um redirecionamento de regras de firewall para que os pacotes sejam encaminhados para essa porta do nosso proxy, tá? Bom, falando aqui do nosso proxy direto, que é o que a gente vai estar vendo, tá? A gente tem, juntando esses dois aqui, a gente tem maneiras de fazer esse proxy direto, que é autenticado ou sem autenticação, tá? Qual que é a diferença entre o autenticado e o sem autenticação, tá? O autenticado, pessoal, certo? Ele é autenticado em algum lugar. O que ele é? Ele é autenticado no AD ou autenticado numa base local. Então, o autenticado, ele pede o usuário e senha. Então, ele é separado por usuário e senha, certo? Já o sem autenticação, ele não tem nada de autenticação, ele não vai aparecer o usuário na hora de autenticar. Então, o sem autenticação é apenas um proxy com algum filtro. E normalmente você acaba trabalhando com filtro por endereçamento de IP, por MAC address, enfim, dessa maneira, tá? E o que a gente vai ver? Então, a gente vai ver um proxy hoje, né? Deixa eu pegar outra caneta aqui, de outra cor, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver hoje um proxy direto, certo? Ele vai ser manual, certo? Ele vai ser autenticado
certo? Né? No AD, no Active Directory, e de que maneira que ele vai ser, né? Então, quando a gente fala de proxy autenticado, existem duas maneiras do proxy autenticado trabalhar. Falando da autenticação do AD, por exemplo. Quando você entra no navegador, ele abre aquela janela, aquele pop-up, né? Pedindo a informação de usuário e senha para você, ou de maneira transparente, onde existem alguns plugins de mercado, tá? Que fazem essa funcionalidade de não abrir essa janela para o usuário e autenticar, certo? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ver esse proxy autenticado no AD de maneira transparente. Certo? Então, deixa eu trazer aqui como é que vai ser o cenário que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então a gente vai fazer um proxy direto, manual, autenticado no Active Directory, só que transparente, tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu duplicar aqui a lousa aqui, para a gente continuar. Como que vai ser esse meu cenário? Tá? Esse meu cenário vai ser o meu pfSense, tá? Então aqui eu tenho um Firewall, certo? Onde eu tenho uma rede chamada LAN, uma rede de desktops, na verdade, uma rede que eu chamei de desktops, tá? E outra rede onde eu vou ter os servidores, certo? Então vamos desenhar aqui como é que vai ser essa conexão, tá? Essa conexão vai ser assim, ó. Eu vou ter uma rede que conecta no meu pfSense. Essa minha rede, ela vai ser a rede desktop, tá? Essa rede, ela vai ser de IP 172.16.10/24, tá? Eu vou ter uma rede chamada rede LAN ou rede servidores, pode ser. Aí pode ser através de uma placa virtual, pode ser através de uma VLAN, então pode ser de N maneiras que vocês vão fazer isso aí. Aqui vai ser a rede com IP 172.16.00/24. E aqui eu tenho a minha interface WAN, que dá destino à minha internet no meu pfSense. Então essa vai ser o meu cenário, tá? Então esse servidor aqui, vai ser um servidor, não vai ser uma estação, tá? Vai ser um Windows Server 2019, tá? Com AD instalado. Certo? O nome dele vai ser wserver, tá? O domínio, deixa eu arrumar um cantinho aqui para escrever. O domínio vai ser treinamento.local, tá? E essa aqui vai ser uma estação qualquer. O nome do pfSense vai ser fw local. Então ele é fw local.treinamento, né? .local, tá? Então esse aqui vai ser o nosso cenário. Existe para o proxy autenticado, tá? Então a gente falando do proxy autenticado, independente de ser transparente ou não. Existe um usuário que precisa fazer a comunicação do pfSense com o servidor. Então, para isso, tá, eu criei um usuário, certo? Um usuário chamado pfSense. Usuário, tá? Um usuário chamado pfSense. Esse usuário ele não pode ter a senha alterada, e a senha dele atualmente vai ser Porto Alegre 2021, tá? Lembrando, a senha para este usuário que vai fazer a comunicação entre o servidor e o servidor proxy, ela não pode ter arroba, não pode ter exclamação, não pode ter caracteres que não sejam letras e números, tá? Então esse é um princípio para que possa funcionar. Então eu vou compartilhar com vocês a máquina aqui agora. Deixa eu largar a caneta aqui. E a gente vai entender melhor o cenário, tá?
Deixa eu colocar no monitor grande. Certo? Aqui está o meu PFSense. Eu vou tentar dar um zoom aqui, aumentar a letra. Aí, certo? E eu vou abrir aqui a minha máquina Windows, tá? Então, a máquina Windows, essa aqui é a cliente, né? Então, é uma máquina qualquer que está dentro do domínio. Então, primeiro, ela precisa estar dentro do domínio, ela precisa já estar atrelada ao domínio do servidor do Active Directory. Então, como que eu evidencio isso? Eu posso entrar no meu Active Directory, aqui, ó. Certo? Vou entrar no meu Active Directory. Certo? Deixa eu minimizar isso aqui. Vou entrar aqui no usuários e computadores. E se eu observar aqui em computadores, está aqui a máquina Windows 7. Tá? Então, essa máquina Windows 7 do domínio que eu estou tentando, ou testando, né? Tá? Então, a máquina está ali. O que acontece? Quando eu tentar navegar, lembrando que ela já está configurada, né, com o Squid autenticado no Active Directory, então ela vai pedir o usuário e senha para eu navegar, certo? Deixa eu até abrir a página aqui, ó, enquanto carrega, do Squid, na parte de Real Time, para a gente acompanhar aqui, ó, o tráfego passando, né? Então, vou pegar aqui, peraí que deu erro. Vou pegar aqui a máquina e vou acessar um domínio qualquer, por exemplo, terra.com.br. Tá? O terra.com.br eu digitei, vocês vão ver que houve uma solicitação ali, ó, tá? E não há usuário nem destino ainda, né? Então eu vou colocar o usuário. O usuário que eu criei foi o usuário comum, tá? Com a senha Porto Alegre 2021, usuário comum, tá? Não é o usuário que autentica o PFSense no domínio, tá? Então, um usuário comum, eu coloquei o usuário e senha ali, e ele vai logar no meu Squid, tá? E vai autenticar e liberar a navegação, porque eu não estou trabalhando com regras de bloqueio, só estou vendo a parte de autenticação do Squid, tá? Aliado a esse cenário que eu estou montando, vocês podem trabalhar com Squid Guard, pode trabalhar com ferramentas de bloqueio dentro do nosso Squid, eu só estou mostrando a parte de autenticação. Então, tá aqui a nossa página abrindo, e se vocês observarem aqui, tá? Ele está autenticando o usuário comum para fazer o log para poder navegar. Então, ele está autorizando o usuário a navegar, certo? Então, assim, com isso eu tenho autorização por usuário para fazer a navegação, ok? Só que, se vocês observarem, eu entrei e tive que digitar, tá, o usuário e senha aqui no nosso navegador para conseguir funcionar. Lembrando que isso é um proxy direto, ou seja, existe uma identificação do proxy no navegador, ou seja, eu setei o proxy no navegador e esse proxy ele está recebendo essa conexão e autenticando o usuário. Tá? Então ele vai abrir aquela janela. O que é o proxy direto, né? Ou seja, um proxy direto, autenticado no Active Directory e de forma transparente. Tá? Ele não vai abrir aquela janela ali para eu ter que digitar o usuário. Então essa é a grande sacada. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Certo? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, a gente vai vir em diagnóstico, edit file, tá? E a gente vai criar um arquivo novo. A gente vai digitar, porque assim, ó, esse edit file do PFSense, se você edita um arquivo e o arquivo não existe, ele vai criar. Então a gente vai criar um arquivo, a gente vai colocar /etc, /krb 5.conf, ou seja, a gente vai utilizar o Kerberos para fazer a autenticação entre o PFSense e o Windows Server, tá? Eu vou dar um save aqui, tá? O que vai acontecer? Ele vai carregar o arquivo e como o arquivo não existe, vai estar em branco, certo? Vai estar em branco. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar as seguintes informações, tá? Eu vou trazer um arquivo aqui que eu tinha testado antes e eu vou colocar aqui para vocês e vou alterando, certo? Então, ó, esse aqui era um que eu tinha feito do curso lá, né? Então, primeiro, eu tenho que alterar o default realm, tá? Esse default aqui eu preciso alterar para o meu
domínio que eu estou usando agora, que é o treinamento.local, certo? O que eu preciso colocar aqui? Aqui são os algoritmos de criptografia, tá? Que são utilizados no meu Kerberos, tá? Então, para o Windows autenticar no AD, eu preciso do RC4, RC4-HMAC, tá? Esse é o algoritmo que o meu pfSense vai usar para autenticar. Espera aí que eu estou com o teclado meio torto aqui. Tá? Agora, aqui embaixo eu tenho que colocar também, ó. Aonde está maiúsculo tem que ser maiúsculo, onde está minúsculo tem que ser minúsculo, tá, pessoal? Treinamento.local, aqui treinamento.local, aqui treinamento.local. Aqui, pessoal, é o KDC, quem é o responsável pela autenticação dos meus usuários. Quem é o responsável? É meu servidor do AD. Qual é o nome do meu servidor de AD? É wserver.treinamento.local, tá? Aqui precisa ser treinamento.local em minúsculo, porque para que ele, quando receber algo em minúsculo, ele converta para maiúsculo, né? Independente de ser .pfSense.curso ou pfSense.curso. Então eu preciso colocar treinamento.local. Então eu preciso que seja treinamento maiúsculo ou minúsculo e ele consiga fazer esse D para, né? Treinamento.local, tá? Então com isso eu tenho um arquivo configurado, eu mando salvar. Ou seja, eu preciso que vocês coloquem, digitem todas essas linhas aí dentro do seu /etc/krb.conf, tá? Isso é o primeiro passo assim, né, que a gente tem que fazer, tá? Então fiz isso, né? Consegui fazer as configurações que eu precisava e agora eu preciso, de certa forma, gerar uma chave para comunicação entre o meu pfSense e o meu AD. De que maneira que eu vou fazer isso? Vou acessar meu pfSense via SSH, direto da minha máquina Windows, tá? Vou digitar a senha. Vou cair no menu do pfSense, que é o menu que a gente já está acostumado. Vou entrar na opção 8 e estou no shell do pfSense, tá? Aqui no shell, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Aqui eu preciso fazer alguns comandos, certo? O primeiro comando que eu tenho que fazer é um kinit, né? Então, para iniciar a conexão do Kerberos no servidor, kinit, tá? E o nome do usuário que eu tenho lá dentro, que é pfSense, tá? Dentro do nosso Active Directory, tá? Então eu dou ali, ele vai trazer automaticamente o domínio e eu coloco a senha do usuário pfSense lá dentro do servidor. Com isso, eu fiz a autenticação. Se eu der o comando klist, tá? A gente vai ver que ele criou uma conexão entre o meu servidor pfSense e o servidor AD. E agora eu vou para o meu servidor Windows fazer o restante das configurações que eu preciso. Então eu vou entrar no meu AD aqui. Vou logar nele de novo. E vou fazer alguns comandos. Antes eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o meu usuário pfSense, que está aqui no usuários TI. O jeito que ele está. Então é um usuário pfSense, está com a conta ali pfSense. Se eu vier os atributos aqui, ó, tá pfSense. E aqui estão os atributos dele, tá? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer. Deixa eu achar aqui o comando. Eu vou setar o SPN dele para configurar o meu usuário. Ou seja, eu vou configurar o meu usuário para que ele utilize esse SPN dentro do nosso Windows, tá? Vamos dizer assim, o SPN é um nome de serviço principal, tá? Ou seja, como que vai funcionar meu usuário autenticando esse serviço. Então eu digito setspn-s, http maiúsculo, barra, o nome do meu servidor firewall, tá? Então o nome do meu servidor firewall ele precisa existir dentro do DNS do meu Windows Server, tá? Então é http barra o nome do meu servidor, que é fw local, então meu servidor é firewall, né? O meu servidor proxy, né?
.treinamento.local, que é o meu domínio, e o usuário que eu quero setar essa configuração, que eu quero jogar essa configuração para dentro, que é o pfSense. Quando eu der esse comando, ele vai atualizar o objeto. Se vocês observarem agora o usuário pfSense, que ele coloca essa opção do nome principal, né, do serviço de nome principal, como http fw local.treinamento.local. Tá? Então, se a gente observar, a gente vai ver que a gente inseriu uma informação dentro do nosso usuário pfSense para que ele entenda essa configuração do nome principal do serviço. Tá? Então, feito isso, fiz a primeira parte. A outra parte que eu preciso fazer é adicionar um arquivo, tá? Que é o squidproxy.kitab, tá? Que é um arquivo onde vai as informações de autenticação entre a máquina e o meu servidor. Então eu vou dar um ktpass, ou seja, o programa é ktpass, né, para gerar, tá? O -out é o nome do arquivo que eu vou gerar com a saída, tá? E aí eu coloco o -prince ali, de principal ali, para setar as informações que eu quero. De novo, vou colocar http maiúsculo fw local.treinamento.local, que é o nome do meu servidor de Squid ou de Firewall ali, né? Tá? @ o domínio, tá? Que é treinamento.local. Então é tudo aquilo ali, @ treinamento.local. Que vocês observarem, isso aqui ficou como se fosse um usuário, né? E @ o domínio, tá? E aí tu vai mapear para o usuário pfSense @treinamento.local, vai dizer qual é o tipo de criptografia que tu vai utilizar, eu coloquei todas, tá? Vai dizer qual é a senha do usuário pfSense @treinamento.local, que é Porto Alegre 2021, tá? E vai dizer o tipo de criptografia que está sendo utilizado, que é do KRB, que é o Kerberos, né, 5, tá? Então eu faço isso aí, ele vai gerar um arquivo, certo? Esse arquivo ele vai ficar armazenado na pasta que tu tá, então ele tá ali, ó, se vocês verem, ele ficou ali. Eu vou mover esse arquivo aqui para o desktop, tá? Que fica mais fácil para mim, tá? Então para mostrar para vocês, tá? Então tá aqui o arquivo que foi gerado. Se a gente tentar abrir ele aqui para ver o que tem dentro dele, ele tem as informações de maneira criptografada, que é para fazer a autenticação no nosso Active Directory, tá? Agora a gente gerou no Windows esse arquivo, a gente precisa transmitir esse arquivo para dentro do nosso pfSense. De que maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através do SCP, né? Lembrando que o Windows, a partir do Windows 2016, ele já aceita comandos do Linux, né? Então vou usar um SCP, squidproxy.kitab, tá? E aí eu vou copiar para dentro do servidor, tá? Que é o usuário do meu servidor, @ o IP do meu servidor proxy ou firewall, tá? E a pasta onde eu quero largar. Eu quero largar dentro do root, porque eu vou acessar com root. Então eu vou copiar. Ele vai pedir para confirmar a chave. Eu confirmo a chave, coloco a senha do usuário root dentro do servidor pfSense e o arquivo foi copiado, certo? Com isso, eu estou com o arquivo dentro do meu pfSense. Ou seja, se eu der um ls aqui agora, na aba do meu pfSense está lá, o squidproxy.kitab. Só que o arquivo ele não deve estar aqui. Ele deve ficar guardado em squid, então eu vou mover ele, né, esse squidproxy aqui. Eu vou mover ele para o diretório /usr local etc squid. Eu vou mover ele para lá, certo? Com isso eu tenho o arquivo dentro da pasta do squid para que eu possa usar ele. Feito isso, agora eu consigo, tá, fazer a configuração do meu squid para que ele use esse arquivo, tá? De que maneira que eu vou fazer isso? Eu tenho que adicionar umas linhas ao meu squid. Deixa eu pegar elas aqui para compartilhar com vocês. E essas linhas eu adiciono dentro do meu pfSense na parte do squid, ou seja, eu vou no squid proxy, venho na primeira aba mesmo, lá embaixo em Advanced, certo? E aqui tem, ó, Custom Options Before Out, ou seja, uma opção, umas customizações antes, né, da autenticação. E aí eu tenho que colocar essas linhas. Essas linhas, o que elas estão fazendo? Elas estão usando o Kerberos para fazer a autenticação, né, dentro do meu
do meu servidor do Active Directory, usando o squidproxy.kitab, que foi o arquivo que a gente criou, certo? E ele está fazendo, criando algumas ACLs ali, né, para fazer a autenticação de maneira transparente. Feita essa configuração das linhas, eu salvo, né, o meu squid e eu vou para a aba Real Time para acompanhar, certo? Vou abrir a máquina Windows, tá, que a gente tem aqui, e vou abrir o navegador. Vamos esperar o navegador abrir. Como a gente entra numa primeira página, ele não vai solicitar navegação nenhuma. Isso aí está acontecendo com o Chrome direto, de travar. Deixa eu abrir de novo. Deixa ele aparecer a página principal do Google, para que a gente possa verificar o funcionamento, tá, pessoal? Vou fechar aqui de novo, que está travando esse Chrome aqui. Observe que ele já está passando ali, ó, porque cada vez que eu tento conectar e ele identifica, ele já passa o usuário autenticando ali dentro do nosso Active Directory, tá? Ó, carregou a página do Google. Se eu digitar www.terra.com.br, que era a página que eu tinha entrado antes, ele teria que abrir a janela. Como ele está com uma autenticação transparente, né, ele não vai abrir a janela, ele vai autenticar com o usuário comum, @treinamento, e vai passar reto. Obviamente, a gente observa que tem alguns erros ali, ó, tá? Que são páginas que ele não conseguiu autenticar antes, né, de fazer a conexão. Mas ele carrega todas as páginas que ele conseguir autenticar, ele vai carregando, tá? Então, pode ser que eventualmente você tenha algum erro. E essas páginas aqui de update que está passando ali são páginas que estão tentando acessar a máquina, acessar a internet, na verdade, sem fazer a autenticação. São páginas que o próprio Windows está solicitando, né? Então, pode ser que aconteça essas tentativas de acesso aqui, ó. Tá? Vamos tentar acessar outra página aqui. Vamos lá no g1.com, tá? Quando eu digitar g1.com, ele tem que começar a aparecer o usuário comum aqui tentando acessar o g1.com, certo? E à medida que ele vai carregando as páginas, ele vai colocando o usuário comum ali nas páginas que ele obteve sucesso. Lembrando que aqui ele está da maneira mais simples. Eu não coloquei HTTPS, tá? Eu não coloquei filtro de HTTPS, não coloquei SquidGuard, não coloquei nada. Mas tudo isso dá para você colocar após fazer essa autenticação. Então, da mesma maneira, na verdade, se a gente pegar o nosso Squid funcionando, autenticado, bonitinho, com o SquidGuard funcionando, com a autenticação HTTPS funcionando, com tudo certinho, e só colocar essa parte do Kerberos, vai funcionar redondo, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Eu sei que é um conteúdo um pouco... É difícil de encontrar essa informação na internet, tá? Mas é uma informação que eu considero útil, tá? Porque ajuda bastante a fazer uma autenticação de maneira transparente, né? Para vocês aí não ter que contratar nenhum serviço para fazer esse tipo de autenticação transparente, certo? Então tá aí, ó, autenticação transparente com o Squid autenticado no Active Directory, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Então eu queria agradecer aí a todos aí. Não esqueçam, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se ficou com dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá, pessoal? E acompanhe meu canal aí, se inscreva no canal aí, que eu em seguida vou colocar mais vídeos sobre essa parte enfim, do PF Ciência aí para compartilhar com vocês. Obrigado por enquanto e até mais.